O livro ele surgiu de uma forma bem prática, na verdade, porque eu vi a chamada aberta, né, da seleção, que é a editora Urutau, que é uma editora que eu acompanho e que tem vários poetas, até paraenses, contemporâneos, que eu gosto muito, como Eli Carrias, a Marcela Maria Azevedo, foram publicados por ela. Então, quando eu vi a chamada, eu comecei a organizar, ver se eu tinha textos suficientes, né? Porque eu tinha acabado de lançar o livro e eu tinha achado que os meus melhores poemas já tinham ido embora. E aí fui procurar os meus cadernos e tal, e eu percebi que nesse período de 2020 para 2023 eu escrevi muito mais em prosa, diferente dos anos anteriores que eu escrevia muitos poemas assim, mesmo que não prestassem poemas. Então, entre um texto de prosa e outro, eu encontrava fragmentos, eu encontrava pequenos poemas, eu fui encontrando material. E aí eu fui, ao mesmo tempo, tentando organizar a coisa cronologicamente para num período que foi muito difícil de lidar justamente com as palavras, né? De dar sentido às experiências, por exemplo, da pandemia, de morte, luto, medo, e ao mesmo tempo como as coisas também vão mudando, entende? A partir daí, assim, na minha própria escrita mesmo, porque eu acho que no primeiro livro eu faço muito mais. Eu concateno as ideias a partir de jogos de palavras, às vezes, entende? E no segundo livro não tem tanto isso, eu acho, não sinto que tenha isso. Mas eu concateno os fatos, coisas cotidianas. No primeiro livro teve um poema que era Como Começar um Poema sobre Abatian. Meu país veio de navio no corpo de uma adolescente. Esse poema ficou bastante popular, um dos poemas assim que bastante reconhecido no primeiro livro, não só pela comunidade nipo-brasileira, mas no modo geral. Só que eu fiquei com a impressão de que eu estava romantizando a experiência da imigração. Com esse poema eu estava buscando uma identidade, né? Uma identidade de origem. E aí no segundo livro eu trato com alguns poemas da experiência de ser nipo-brasileiro de uma forma mais, assim, de como eu sinto isso, não de uma forma romântica, mas de como eu comecei a entender que existia um racismo contra pessoas amarelas, que são descendentes de asiáticos, misturado com xenofobia, aí a gente não sabe o que sabe direito. Mas é xenofobia, mas eu não sou estrangeiro, eu sou brasileiro. Nascido em Belém do Pará, aqui, bem ali, aqui no Almirante Barroso, no Hospital Belém, que hoje em dia é o Hospital Adventista. Então, por que as pessoas, tipo, me tratam diferente com piadas, me desafiam à violência, me desafiam à subserviência, sabe, me assexualizam enquanto homem nipo e brasileiro, mas nipo com essa característica, né? E todas essas formas de tratamento são baseadas em quê? Em fenótipo, em racialização. Porque eu sou brasileiro, então não é xenofobia. Aí, num poema, eu trato essa questão de uma forma assim, não tão cheia de metáfora. Uma hora eu abandono a metáfora e falo com as palavras direto, porque eu acho que eu tentei escapar do cinismo mesmo, sabe? Porque às vezes a metáfora faz com que a gente possa interpretar de outra forma, e eu não queria correr esse risco. O livro está em financiamento coletivo, como todos os livros da editora Urutau. Então eu estou fazendo uma campanha que hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 21, daqui a 6 dias já está terminando a campanha. Dia 27 acaba. Precisa bater uma meta mínima para pagar os custos de produção, edição, impressão. E eu estou nessa de produzir conteúdo nas redes sociais para engajar as pessoas. Então, o link para
pro site, né, de financiamento coletivo. Tá na minha bio do meu Instagram pessoal, que é Thiago_Cazu. O site é benfeitoria.com, aí /onde aperta. Na verdade, esse título surgiu de uma oficina de poesia transversais ministrada pelo artista visual que eu mais admiro, paraense, belenense, que é o Wellington Romário, a Bicha do Mato. Isso no começo de 2021. Aí teve uma produção, a gente estava lá produzindo e tal, discutindo poesia e tal, e diferentes mídias, e ele propôs da gente fazer patuás, começar a costurar, patuar e tal. E aí eu comecei a fazer, eu fiz uma almofada pequenininha, e de um lado estava escrito onde aperta, mas é nesse sentido de onde aperta, sabe? Onde te aperta, onde é que te dói, onde é que... Então, que te dói onde, surgiu daí. E aí eu senti que esse seria um bom título para o livro, porque tem muitos momentos em que eu abordo onde aperta, né? Tipo, tanto dores, desamores, medo da morte, raiva, indignação, a questão nipo-brasileira. São pontos, entendeu? Onde apertam. E é mais ou menos isso.